Queridos amigos e irmãos, para nós, na data de hoje, um dia festivo. É a 52 aniversário, não é? 52ª data que comemoramos a Semana do Legionário da Campanha do Quilo, com uma série de atividades que acontecem nos diversos centros espíritas da nossa cidade e em Pernambuco, em homenagem àqueles tarefeiros anônimos que percorrem as ruas da cidade do Recife desde 1946, pedindo pão, pedindo a moeda, pedindo a ajuda de quem tem para auxiliar os infortunados, aqueles desvalidos da sorte e do cuidado da sociedade. Essa nossa atividade, que começa nas bases do cristianismo nascente para manutenção da obra, as obras assistenciais, conforme os próprios textos bíblicos, não é? Nas cartas paulinas e na obra do Chico Xavier, que é Paulo e Estevão. Então, a atividade perpetua-se, vem na figura do nosso Santo Agostinho, que foi peditório, esse vulto importante dentro do contexto do Espiritismo. Depois, o nosso querido irmão Francisco de Assis, que simboliza melhor do que ninguém a atividade de mendicância, de coletar essa ajuda. E depois Vicente de Paulo, a gente coloca como exemplo, até chegarmos aos dias de hoje, com a presença do nosso querido pernambucano Elias Alverne Sobreira, que em 1946, há 78 anos, partindo da Escola Espírita Maria de Nazaré, lá para o Instituto Allan Kardec, lá César Costa, promover esse trabalho que tomou força, principalmente aqui em Pernambuco, tomando conta tanto da sociedade, das ruas, das paisagens, e nada mais justo do que a homenagem que ininterruptamente a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo homenageia a todos esses tarefeiros, todos esses trabalhadores, que em nome de Jesus peregrinam pelas ruas, diante das pessoas, distribuindo a mensagem do Cristo, através da exemplificação das atitudes, e o exemplo maior, cuidar daqueles infortunados e menos assistidos. Que a divina paz de Jesus continue em nossos corações, e vamos acompanhar essa semana maravilhosa do Legionário da Campanha do Quilo. Estamos aqui na Casa Espírita Jesus de Nazaré para fazer um trabalho da Campanha do Quilo. Estamos aproveitando para convidar todos vocês para participar desse evento e, ao mesmo tempo, fazendo esse convite para todos vocês. O trabalho de Jesus, um trabalho que nos traz muitas coisas boas, é um trabalho que modifica as nossas vidas, né? A Campanha do Quilo. Como a gente sabe, a Campanha do Quilo, ela é uma prece em movimento. É um trabalho que a gente leva a mensagem do Cristo para aquelas pessoas a quem a gente visita, levando a oportunidade delas também poderem fazer a sua parte, doando o seu óbolo, que é o essencial do nosso trabalho. As pessoas ficam muito preocupadas, principalmente aqueles legionários, quando vem a primeira vez fazer campanha, porque o saco fica vazio. Meu saco não encheu não, tem pouco, mas não se preocupe com isso, porque o trabalho da Campanha do Quilo maior é levar a mensagem do Cristo, ensinar aquelas pessoas, dar oportunidade para eles poderem também servir. Muitas vezes a gente vê, né, a gente chega numa casa, as pessoas ficam assim, meio em dúvida de querer ajudar, achando que talvez não tenha conhecimento do trabalho, né?
Mas a gente insiste um pouquinho e termina a pessoa fazendo a sua doação. Teve um caso mesmo em Olinda, não sei, ou foi para o lado de Bibiribe, que o legionário chegou numa casa espírita, chegou numa casa e anunciou a campanha. Então o cidadão que veio atender ele, olhou para ele, observou ele todinho assim e disse, aguarda um pouquinho aí, que eu vou lá dentro, quando eu voltar eu resolvo. Esse cidadão entrou. E quando chegou lá dentro, demorou um pouco, e quando voltou, aí disse, eu demorei? Aí ele fez, demorou um pouquinho. Você sabe o que eu estava fazendo? Eu estava ligando para a delegacia, para a polícia, para saber a origem desse trabalho. Mas você está fazendo um trabalho bonito. Você está fazendo um trabalho com Cristo. E por causa disso, você vai levar a doação. E todas as vezes que você passar por aqui, pode bater na minha porta. Entendeu? E essa pessoa não conhecia ainda o trabalho da campanha do Quilo. E achava que aquilo era uma coisa que está sendo feita para benefício próprio. Mas a gente tem as nossas cartas, né? A gente sabe que a gente faz um trabalho para o Cristo, um trabalho de doações. Muitas crianças, muitos idosos vivem desse trabalho. Vivem desse trabalho que a gente faz. Ai dessas pessoas se não fosse o trabalho da campanha do Quilo, que tem ajudado tanto as pessoas de creches, de abrigos, de idosos, né? É muito bonito. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Na manhã de domingo, quente e claro de março, do ano de 1946, é o dia 3, da Escola Espírita Maria de Nazaré, no Arruda, 6 homens e 7 mulheres saem às ruas, de saco às costas e mochila na mão. Inicia-se assim, naquele instante, o movimento de campanha do Quilo. A eles, Adalto Cavalcante, Isaac Guedes Alcofarado, Severino Sobral de Lima, Manuel Gonçalo, Afra Francisca de Souza, Tecila da Silva, Maria do Carmo, Nila de Barros, Maria Barbosa, Regina Pereira da Silva, Maria Mercedes da Silva e o nosso Elias Alberto Sobreira formam a equipe de campanha do Quilo que iniciou na cidade do Recife, no estado de Pernambuco e no Nordeste brasileiro. Então, do livro Canção do Amor Fraterno, nosso escritor Rubem Uchoa. Estamos na 50ª Semalec, Semana do Legionário da Campanha do Quilo de Pernambuco. Homenagem e gratidão da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo de Pernambuco pelo aniversário de 78 anos da Campanha do Quilo em Pernambuco. Estamos em Recife, no dia 2 de março de 2024. Boa noite a todos. Felizes por ver todos aqui nessa comemoração da 52ª Semana dos Legionários da Campanha do Quilo. Emoção enorme por estarmos já de domingo, do dia 3 ao dia 10, será a nossa comemoração da Semana do Legionário. Dia 3, tivemos em São Vicente Ferrer, que foi uma campanha com vários legionários, maravilhosas, e uma arrecadação também boa. Dia 10 será o encerramento, onde pela manhã vai haver a campanha do Quilo, a Escola Espírita Francisco de Assis. Nós vamos almoçar depois da campanha e à tarde teremos a palestra com Ana Isabel. Pronto. Temos aqui o Jesus de Nazaré, essa casa que faz parte da coordenação daqui de Afogados. Nessa casa temos reuniões nas quintas-feiras, de 7
7h30 às 8h30. Temos também no domingo, temos na quarta-feira, reunião mediúnica. E campanha do quilo, nós temos no segundo e terceiro domingo do mês. Segundo domingo do mês, para o Batista de Carvalho, em prol ao Batista de Carvalho. E terceiro domingo do mês, para o pessoal aqui da casa, né? Passo a palavra agora para Daniel, para que ele continue e dirija os trabalhos na noite de hoje. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez nesta casa, né? Pela segunda vez, pela fraternidade, fazendo um trabalho sobre campanha do quilo. Hoje, comemorando o aniversário da Semana dos Legionários. É um trabalho que a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo faz todos os anos, homenageando os legionários que fazem esse trabalho maravilhoso, que é esse trabalho de rua, pedindo em nome de Jesus, a campanha do quilo em nome de Jesus. E nós somos felizes, com certeza, por fazer este maravilhoso trabalho em nome de Jesus. Eu acredito o seguinte: todos aqueles que fazem esse trabalho têm na sua vida uma certa modificação moral, porque o trabalho de campanha do quilo, ele nos ajuda, ele nos faz com que a gente mude o nosso comportamento, ele nos ensina a sermos melhores do que ontem e hoje melhor e amanhã melhor do que hoje. A campanha do quilo é isso, é uma prece em movimento, como já aconteceu muito em campanha do quilo. Uma ocasião no NEIL, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, estávamos fazendo campanha na Vila Cardeal Silva e de repente houve um encontro da campanha do quilo nossa com outro trabalho de peditório, só que não era espírita, era evangélicos, da Igreja Batista. Eles estavam fazendo uma campanha da mesma forma que nós, com o mesmo objetivo, ajudar uma creche que existia lá nessa Igreja Batista. Então, houve um desencontro que não foi muito bonito, não foi bom. Um dos nossos legionários, veja bem a história, um dos nossos legionários, uma pessoa que trabalhava na mediúnica, ninguém sabe o porquê, a gente não pode também julgar ninguém, perdeu o controle. E foi de encontro àquelas pessoas, tentando tirar deles tudo aquilo que eles tinham arrecadado. O que foi que ele disse? Hoje é o dia do NEIL, vocês não podem estar aqui fazendo campanha, não, tem que devolver tudo isso. Imagine a situação que nós ficamos. Nesse instante eu estava lá no barro e o pessoal estava na Cardeal. Nesse mesmo dia, naquela época a gente fazia as reuniões de campanha do quilo, não é, Ferreira? Nos centros espíritas, E no NEIL ia ter essa reunião de campanha do quilo com a regional. E convidamos esses dois pastores que estavam comandando o pessoal para comparecer lá no NEIL e conosco lá discutir o assunto. Eu digo, pronto, vamos fazer. Aí quando foi à tarde, com certeza eles foram. Estavam lá os dois pastores na reunião conosco, discutindo sobre a campanha do quilo. Então ficou acertado o quê? Não, nós fazemos ali segundo e quarto domingo. Mas você tem um primeiro e tem um terceiro. Vocês têm a Vila Tamandaré que está liberada. Podem ficar fazendo à vontade. E foi o que aconteceu. Até hoje eles estão lá, fazendo o trabalho deles na Vila Tamandaré. E nós continuamos lá na Vila Cardeal. Quer dizer, é uma coisa que acontece de vez em quando. Recentemente agora, aqui em São Martins, um pessoal de outra denominação religiosa teve um encontro com a campanha do quilo lá do Necal. Nosso irmão Ferreira, Francisco sabe, E insistiram em continuar o trabalho. Ligaram para mim, perguntando o que é que podemos fazer. Eu digo, eu vou conversar com a direção da casa do Fraternidade sobre isso, para ver o que é que a gente pode fazer. Conversei com o Toninho ontem e ele disse que não podemos fazer nada. Eu digo, isso eu já sabia, porque
Eles não são espíritas, são de outra denominação. Nós não podemos, de maneira alguma, proibir as pessoas de fazer esse trabalho. Como eu sei, só não pode usar o nome de campanha do quilo. Mas pode fazer o seu peditório. É normal. A gente não pode proibir essas pessoas de fazer o trabalho deles, não. Então, eu conversei lá com o menino responsável, sei lá. Vocês conhecem esse pessoal? Conhecemos. Conversem com eles. Passe para eles as informações do trabalho de vocês e entrem em acordo. Né? Todo mundo tem direito ao trabalho. Não é proibido. A gente não pode proibir ninguém de fazer esse trabalho de campanha do quilo. Então, nós estamos aqui comemorando mais um aniversário da campanha do quilo, 52º Semaleco, Semana do Legionário de Campanha do Quilo. O tema principal desse trabalho é Campanha do Quilo, Renovação Espiritual. É como eu falei no começo. Todos nós que fazemos campanha do quilo, com certeza nos renovamos. Né? Eu posso dizer por mim, eu não sou hoje aquele que eu fui há 30 anos atrás, não. Se alguém aqui me conheceu naquela época, vai ver que diferença estou hoje. Eu mudei a campanha do quilo. Foi a campanha do quilo que me mudou. Cheguei no NEIU em 84. O primeiro trabalho que me ofereceram lá foi fazer trabalho de campanha do quilo. Com 9 meses de NEIU que eu estava lá, fui convidado para ser dirigente do trabalho da campanha do quilo do NEIU. Eu digo, não é possível, estou chegando aqui agora. Tem tanta gente aqui já antiga. Não, mas você foi chamado para o trabalho e precisa assumir. E eu estou até hoje no NEIU dirigindo o trabalho de campanha do quilo de lá, do NEIU. E o nosso tema hoje é Campanha do Quilo, Renovação Espiritual. É isso mesmo? Se eu não estiver enganado, não, esse é o tema central. Nós temos aqui Campanha do Quilo e as mudanças da vida. É o tema de hoje da nossa palestra. Né? Inclusive, né, a gente lê toda hora isso aqui e termina esquecendo. Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Meu tempo já está se passando, já, né? Que agradecemos a presença de todos vocês, mais uma vez, né? Esperamos que tenhamos uma boa palestra. Aprendemos com o que vai ser dito aqui sobre campanha do quilo, porque esse é o trabalho que a gente precisa estar fazendo. É um trabalho que não existe classe social. Eu já fiz campanha do quilo com o coronel da polícia, fazendo campanha do quilo com a gente. Vereadores, já fiz campanha com advogados, comissários de polícia, pessoas que têm um certo grau, né, social, mas estão ali fazendo campanha do quilo. Naquele momento ali, você deixa de ser capitão da polícia, você é um legionário do quilo. Você está ali trabalhando para Jesus. Você está ali fazendo um trabalho de peditório, levando alimentos, dinheiro, tudo que nós arrecadamos para as creches e abrigos. Né? Ai dessas creches se não fosse o trabalho da campanha do quilo. Hoje em dia, a gente tem tempo, né, para tudo. Naquele tempo, não. Eu já levei até carreira, para não apanhar. Mas não foi com medo da pessoa, não, em respeito ao trabalho. Mas então, hoje, a campanha do quilo é uma maravilha. Todo mundo nos espera. Quando a gente chega nos cantos, vocês demoraram um pouquinho, a gente chegou. Né? Então, vamos fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Nosso irmão Antônio vai fazer a prece de abertura. E no final, eu farei a prece. Que Deus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Momento de concentração, de sintonia com Jesus, com a espiritualidade superior. Humildemente, Divino Mestre e amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, na certeza da Tua presença, na certeza de bênçãos de luzes, de energia do bem, energia espiritual que toma conta de nosso corpo, nossa mente e nossos espíritos.
energia espiritual que daqui, desse centro de luz e de amor, irradiamos os mais nobres sentimentos de paz, de conciliação, de saúde, com pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Momento importante, momento nobre em nossas vidas. Jesus, com a consciência da tua presença entre nós, humildemente pedimos permissão para darmos continuidade a esse trabalho. 78 anos de campanha do quilo, em Recife, em Pernambuco. Homenageamos a todos que se encontram do outro lado da vida, que participaram desse movimento, pessoas que nos são muito queridas, muito caras, e hoje se encontram no plano espiritual. Receba cada um nosso abraço, nossos melhores sentimentos e vibrações. Com esse pensamento em Jesus, retornamos a palavra ao irmão Daniel, para que ele dê continuidade ao nosso trabalho singelo da noite de hoje. Com esta rogativa de prece, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e damos por iniciados os trabalhos da palestra da noite de hoje, em homenagem aos legionários da campanha do quilo. Que Deus nos abençoe. Eu iniciei o trabalho e esqueci de apresentar as pessoas da mesa. Esse aqui é Francisco, nosso palestrante da noite, viu? Ele é do Bezerra de Menezes, lá em São Martins. O Antônio Alves, presidente da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, e nossa irmã Vera, que faz parte também da Regional de Afogado. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Que coisa interessante, né? Daniel, o menino o homem das cavernas, o homem que venceu os leões, né? Mas vamos iniciar o nosso trabalho passando a palavra ao nosso irmão Francisco para dar início à nossa palestra. Ia causar um turbilhão, né? Gente, boa noite. Antônio, eu achei o boa noite fraco. E você? Está meio fraco? Não é? Quando boa noite tem esse nível, eu costumo dizer que é uma boa noite para os espíritos desencarnados. Quero ver agora. Boa noite. Boa noite. Olha, parece até na evangelização, né? Mais uma boa noite. Isso é para a gente aquecer. Eu penso que, aliás, continuar aquecido, porque desde o momento que a gente chegou ali e tivemos contato com os companheiros, alguns deles que a gente não via há algum tempo, como Dona Almerinda, foi lá há algum tempo, muitos companheiros ligados a esta casa, foi logo fazendo um comentário muito pertinente, muito atual, dizer: Francisco, eu lhe conheci com bigode e com cabelo preto. Olha ele lá, dando na mão do coração. Amigo do coração. Eu digo, pois agora, devido ao tempo, eu estou sem bigode e com cabelo branco. Se bem que tem muito jovem que hoje faz o quê? Pinta, né? Então nós estamos na moda. Não é verdade? Porque como nos diz o nosso... Eita, vou tirar daqui, né, Ian? O nosso cantor, muito nosso, Alceu Valença, eu preferi deixar que os meus cabelos fossem pintados pelo pintor da natureza. E não usar absolutamente nada que pudesse tingir-o, embora eu defenda que a mulher deve sim pintar o cabelo. Fazer assim mais um. Por que não? Porque se existe, é para ser usado, é ou não é? Inclusive está no Evangelho. O Espiritismo, ele não condena nada ou coisa alguma, tá? Porque não condena absolutamente, por quê? Porque tudo deve ser levado em consideração, porque muita gente, inclusive, através da venda do comércio, do cosmético, mantém suas vidas físicas, é ou não é?
Então, se é algo pertinente, por que não usar? Não é verdade? Mas alguns fazem até a opção. Boa noite, meu amigo. Mas eu gostaria, porque eu gosto, logicamente, de refletir, porque eu sou o seguinte, eu me amarro muito no tema que me foi sugerido, tá certo? Eu gosto de saber, porque tem toda uma programação, existe aqui o tema central, mas existem os temas subsidiários, não é? Quem é que poderia me lembrar qual é o tema da noite de hoje? Foi dito aqui, só não pode Daniel. Lógico que tem que ser campanha do quilo. E o quê? Tudo bem, rubro-negra. Veja, a rubro-negra do esporte, não é? Que tem muito rubro-negro, já viu, né? Então, ó, ela disse muito bem, campanha do quilo teria evidentemente que ser um tema atrelado ao trabalho que está sendo homenageado. Mas veja que tem um complemento muito importante. E as mudanças do quê? Da vida. É um tema prático ou não é? Inclusive que diz respeito a todos, tem. Até mesmo se tiver alguém aqui que nunca fez uma campanha, vai estar inserido nesse tema ou não? Vai, porque quem é que não se interessa pela vida? A vida é algo assim tão profundo, mas tão profundo, que até a morte faz parte da vida, embora muita gente não queira nem falar em morte. Não é verdade ou não? E olhe que Jesus, ele nunca focou na morte. Todo o discurso, mas precisamente toda a prática dele, ele evidenciou o quê? A vida. Querem ver? Querem relembrar? O que foi que ele disse? Eu vim para que todos tenham o quê? Vida. E vida em abundância. Ou seja, veja que na entonação dele, ele vem nos dizer que Deus quer que a gente tenha vida. E não é pouquinha vida, não. Ele disse vida o quê? O que é algo em abundância, minha gente? Muita vida, né? De montão. Vamos usar? Gostei? Vida de montão. E por que é que se faz tanto o culto da morte? Se a morte é uma ilusão. Querem ver um outro detalhe? A gente lamenta muito, inclusive os órgãos. Saiu recentemente questão de suicídio, inclusive na área de, por incrível que pareça, criança, jovem, ela está se alastrando a nível mundial, não é só até, tá certo, 2045. Isso é bom porque eu me adequo, o tempo, cadê o relógio? Está crescendo de uma forma assim. E sabemos também que o Brasil é considerado, nós, o povo, nós que habitamos o Brasil, somos considerados pela Unesco como o povo mais ansioso do mundo, embora muita gente esteja ansiosa no mundo. Veja. Mas até agora você só está falando de quê? De catástrofe. Sim, porque faz parte da vida ou não faz? Porque todas as vezes que nós somos desafiados com algo ou alguma coisa que vá de encontro à vida, e até nisso, Deus nos capacitou de algo que às vezes a gente nem percebe, mas somos conduzidos por Ele. Sabe o que é? O instinto de conservação. Não é? Até o instinto que os animais têm assim, de uma forma, aí tem, o animal tem um instinto mais aflorado do que nós, por quê? Para se manter. Porque senão qualquer coisa ele perderia o quê? A vida, a existência. E o que é que tem a ver? Porque aí vamos refletir. Poderia ter alguém aqui que nunca fez campanha, mas mesmo assim, nunca nós poderíamos dizer que o tema não é para ele. E aí tem um detalhe muito importante. Jesus não apenas falou, comprovou com a sua própria vida. Veja, nós só temos uma vida, viu? Só temos uma vida. Nós não temos várias vidas, só temos uma vida. Agora a existência a gente tem várias.
E eu vou provar, eu falei suicídio. O suicida, quando ele comete o suicídio, ele queria morrer? É? Não? Ele queria o quê? Muito bem. Simônica. Simônica é um nome assim, né, que marca, né, Simônica? A primeira vez que eu vi, eu disse, mas não seria Simone, não, é Simônica mesmo. Eu perguntei a alguém. Veja o que foi que Simônica falou. Isso dizem, provam os psicólogos e psiquiatras, de que quem comete suicídio não quer absolutamente morrer. Ele quer se ver livre, a pessoa quer se ver livre do problema. Só que como a pessoa não morre, ela, além de não resolver o problema, ela fica com hoje. Porque se vê viva, com os mesmos problemas. E aí? Porque a vida não está no corpo, a vida está no espírito. Está dando para entender? E como nós sempre iremos viver, nós não temos 2, 3 vidas não, nós temos várias existências. A existência, o corpo reveste a existência, mas a essência nós só temos uma. É por isso que há uma diferença muito grande entre individualidade e personalidade. Personalidade nós podemos ter várias. Mas a individualidade é o conjunto do que a gente adquiriu, seja negativo ou positivo. Mas vem a pergunta novamente, o que é que tem a ver, Tonho, com o tema, né? E ele estava me dizendo que esse tema foi sugerido pela espiritualidade, não foi? E observe a importância, eu vou me ater ao meu. Campanha do quilo e o quê? Rubro-negra? Mudança de vida. Quando a gente se refere à mudança, quando a gente muda, a gente está sujeito ao quê? A mudança? A melhorar. Mas qual é o instrumento que faz a gente passar? É o tempo ou não é? É o tempo? E o tempo existe? Depende do referencial. É ou não é? Como nós somos assim influenciados pela filosofia grega, não é verdade? Quem tem dúvida disso? Saibam também, é preciso a gente não excluir que o mundo não é feito só do Ocidente, existe também o Oriente. Tá? Da mesma forma da construção, das mitologias, veja, o que seriam mitologias? Seria uma mitologia, seria tradições de certos povos, como a gente tem a nossa aqui no Ocidente, os orientais também têm. Por exemplo, a gente acredita num só Deus, ele não acredita só num só Deus. Mas a gente não vai nessa visão, né, Ian? Eles têm uma forma de apresentar um grande avatar, uma grande personalidade, como por exemplo a gente tem Jesus, que tem todo aquele, nasceu de uma virgem, não é verdade? Eles também têm seus avatares, grandes homens, grandes mulheres, e que é um dos livros mais lidos. Não é um livro espírita, é ou não é? Terceiro livro da codificação na sequência, Kardec coloca, e para provar o que eu disse, que a gente tem uma influência da filosofia grega muito grande, ele salientou, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina de Sócrates e de Platão são precursoras do Espiritismo. É ou não é? Paz, meus senhores, eu falei de vida e a visão e a prática que Sócrates, foi por isso que ele, falar em Sócrates, é a gente entender filosofia, uma filosofia antes, durante e depois dele, porque ele marcou. Quando, por exemplo, ele lidou com a vida, com a morte, porque para ele não existia morte. Ele foi condenado a beber cicuta, não foi? 72 juízes condenaram a maioria no processo. E sabe por qual foi o crime dele? Por ele ensinar de graça aos jovens. Somente isso.
Ensinar o quê? Era uma criatura tão preparada que uma vez ele chega em casa, uma pessoa que vivia interiormente aquilo que ele exemplificava, aquilo que ele falava. O cotidiano da vida dele chegou, veio, passou o dia todo filosofando. Quando ele chega em casa, ele teve filhos, esposa, estava a mulher. Já no finalzinho, início da noite, tinha lavado vários pratos. Bacia cheia daquela água suja, né? Ela fez algumas observações, porque ele não estava ali para ajudar, e jogou o conteúdo daquela bacia suja, de prato sujo, em cima dele. Ele calmamente olha para ela e diz assim: depois da tempestade, vem o quê? A bonança. Venha cá me dar um beijo. E desarmou ela. Ferreira, quantas vezes a gente faz isso? Eu já lavava prato e agora aposentado lavo muito bem. Ela fica com um sorriso desse tamanho. E não custa muito não. Não é? Eu duvido que a mulher não... Ela já está dizendo alguma coisa. Ian é sua... né? Pronto. Então, eu... Mas por que isso? Porque Sócrates, ele não vivia sob o efeito da adrenalina. Ele vivia sob o efeito da acetilcolina. Que a gente pode... Isso é que é vida. Então ele teve argumento quando foi condenado injustamente em dizer. Porque era tradição de que o supliciado pudesse utilizar um discurso, teria meia hora. Todos os juízes sabiam, a pessoa, imagina você ser condenado, vai morrer. Você teria espírito para isso, minha gente, para fazer um discurso? Tem gente que não tem coragem nem de ir para um enterro. Imagine saber que vai morrer e manter o entusiasmo. Ele disse assim: quem disse aos senhores que eu não quero utilizar? Quero sim. Antes de entregar, mas você vai morrer. Ele disse assim: vós, todos também não estão condenados à morte? Eu sou feliz, porque eu sei o dia que vou morrer, e vocês não sabem. Ele disse: pior ainda, não vai ter Sócrates aqui para dizer para vocês, ensinar vocês. A defesa dele, é porque a gente não tem tempo, é algo que deixa assim a gente impressionado no homem que viveu 450 anos antes de Cristo. Não foi 450 anos da codificação, não, viu? A certeza absoluta. Ele que era guiado, voz direta de um espírito, e ele dialogava, porque ele tinha certeza no diálogo com aquele chamado morto. Os próprios juízes tiraram onda, como disse assim: olha, tu não tem sempre uma voz que te defende? E ele disse tranquilamente: ela só dialoga comigo, só me defende quando ele vê que a causa é justa. Se os senhores tiveram todo esse arsenal para me condenar e eles não estão intervindo, é porque é justo. Agora, se foi injusto, não é um problema meu. Porque se as leis de Atenas me condenam a beber cicuta, como um bom cidadão, deverei morrer. E a pessoa fecha. Foi por isso que Kardec colocou, vou repetir, doutrina de Sócrates e Platão como precursora do Espiritismo. Foi ou não foi? Aí eu falei na questão, veja, de filosofia, de tempo, para a gente utilizar duas criaturas. Quem é que poderia me emprestar um relógio aí? O senhor poderia me emprestar seu relógio? Eu não vou levar não, viu? Seu relógio. Não, pode tire. Pode tirar e me emprestar aqui. Eu acho que esse relógio é de ouro, que ele demorou um pouquinho. É brincadeira, é porque eu gosto de fazer palestra assim, né? Dialogando, viu? Eu vou devolver. Na hora.
Obrigado, viu? Ele tá, eu não sou mágico não, viu? Eu vou utilizar... Todo mundo seguia por relógio ou não? Hoje não é mais relógio, é o quê? Tem o quê? Relógio, né? Alguém vive sem relógio? Quando a gente fica, o problema é a gente ficar obcecado pelo relógio, é ou não é? E aí a gente tem que desacelerar, porque senão nós não vamos viver com a acetilcolina, que deixa a gente numa nave. Tem que ter que ingerir droga. Tem que fazer esses detalhes, né? Não. Já pensou uma pessoa que não se altera? Não existe pessoas assim. Nos maiores estresses. É difícil, mas tem. Eu conheço, pelo menos, uma meia dúzia. E eu gostaria de ter essa calma. Mas por que eu pedi o relógio do meu amigo? A filosofia grega criou o nome para um dos filhos de Zeus, que é Cronos. Por isso que a gente tem cronômetro, relógio, Cronos. Só em contrapartida, obrigado seu relógio, viu? Que eu devolvi. Obrigado. Em contrapartida, também a respeito do tempo, ele tem um outro filho de nome Kairos, que também tem relação com o tempo. E aí? Aí a gente está fazendo, levantando isso, para depois a gente linkar com o trabalho maravilhoso da campanha do quilo. Cadê o relógio? 45, né? Até agora eu estou complicando, não? Né? Bom, então veja. Cronos, né? Tem gente que fica estressado por relógio, fica. Não se consegue às vezes nem comer. Há um processo de aceleramento tão grande com tecnologia que uma geração anteriormente levava 25 anos para passar de uma geração para outra. Sabe quantos anos é hoje? 10 anos. Isso é o processo de aceleramento. No Japão, tem pessoas que comem em pé em 5 minutos. Corre da vida. O nível de estresse dessas pessoas, como é que é? Elas estão cultuando dentro de si o quê? Adrenalina. Vocês já viram uma pessoa que só vive estressada? Aí, só que Kairos é o tempo, mas o tempo de qualidade. Eu vou mostrar a diferença enorme com prática da nossa vida. Quando você está ao lado de uma pessoa que ama, pode ser uma namorada, pode ser quem for, uma pessoa que você ama muito, tá? As horas passam rápida ou demora a passar? Hein? Rápida. Demais, né? Eu gostei quando alguém disse aí, demais. Quero água. É aquela? Pode ser? Vai. Vamos inverter a situação. Agora você vai estar junto de uma pessoa intolerável, que você precisa estar junto dela. Essas horas vão passar rápido ou vai demorar? Mas, no entanto, é a mesma hora. Ou não é? Foi por isso que no livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, tem um talismã divino. Jesus na casa de Pedro, veja a qualidade do tempo. E aí todos os apóstolos, as mulheres dos apóstolos, dizendo da dificuldade de ser igual a Jesus, né? Dificultoso ou não é? Tem as qualificações das virtudes, né? Todos eles dizendo, aí Jesus se adianta e disse que isso era pertinente. E era assim, todos nós, independentemente de quem seja, nós poderemos adquirir essas virtudes que vêm do céu. Jesus nunca atribuiu as suas virtudes a ele próprio. Foi? Humildade, tem gente que é o próprio Jesus aqui, né? Obra milagres. É preciso a gente refletir o que é que a gente está seguindo. E ele disse, para isso, todos nós, inclusive eu,
temos um talismã que é perfeito para a gente adquirir. O que é que vocês acham que ficou? Aquele burburinho, todo mundo querendo saber o que era. Aí ele disse, todos nós temos. Mas Senhor, qual é? Aí ele disse, um tempo. Todos nós não temos um tempo igual, não. É? Temos? Só que tem pessoa que qualifica o tempo de uma forma tal que se diferencia do outro. Não é? Uma vez, assim, em plena atividade, hoje ele não está mais, e aí a gente tem que dar um desconto muito grande. O tribuno Divaldo Pereira Franco, e um repórter ficou tão impressionado no corre-corre dele, em palestra. Como é que o senhor consegue isso? Eu posso ficar uma semana com o senhor para lhe acompanhar como repórter? E ele ficou. Europa, Ásia, enfim, uma semana ele ficou impressionado. Quando ele retorna, que desce no aeroporto de Salvador, ele olha para Divaldo e diz assim, eu estou impressionado. Como é que o senhor consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Sabe qual foi a resposta dele? Eu procuro aproveitar os minutos. Ninguém é infalível, não é verdade? E aí a gente sabe que ocorreu, né, com Divaldo, depois que ele se pronunciou sobre certas coisas, porque uma coisa é eu me pronunciar. Quem é Francisco de Assis? Ainda mais de São Martim, né? Ninguém conhece. Mas Divaldo Pereira Franco, só que a gente tem que dar um desconto muito grande, idade, né? Mas disse, porque ninguém, somos falíveis ou não? Todos nós. Só que a gente não deve, por conta disso, lamear, esquecermos tudo que foi feito, tudo que se contribuiu, porque até então todo mundo ovacionava o senhor Divaldo Pereira Franco. É bom que a gente diga isso, não é verdade? Não. Erro houve. Mas quem é que de nós que não erramos, não é verdade? Então, pulando essa parte, veja. Aí, eu procuro aproveitar os minutos. Eu pergunto, todos nós não temos 24 horas do dia ou não? Igual ou não? A pergunta é, não o tempo cronológico, que é apenas o que? O passar de hora. Mas quando a gente qualifica o tempo, aí a gente está no tempo kairos, é o tempo da qualidade. Aí eu pergunto, o que é que a gente está fazendo com as 24 horas do dia que nós temos? Não precisa ninguém responder, veja que coisa linda. Esse aí está em nosso lar, porque já é o tempo dele dormir, não é? Então nós temos que respeitar, não é verdade? Mas eu vou dar mais outro exemplo. Tempo kairos, agora eu vou fazer o link com a campanha do quilo. Eu vi relatos do meu amigo Daniel, com algumas instituições religiosas, alguns religiosos. Opa, desculpa, eu vou pegar aqui, viu? Desculpa. O sonoplasta. Fui eu, não foi o microfone, não. O tempo kairos. Existem duas posturas de quem vem fazer a campanha do quilo. Aí eu vou linkar com o tempo cronológico e o tempo kairos. Cronológico é o passar da hora, é a gente ficar estressado até isso, quando a gente não consegue o quê? Administrar o monte de tarefa que a gente tem. Se a gente não tiver cuidado, perde o controle ou não perde? A gente tem que ter agenda mesmo, mas não ser escravo da agenda, não é diferente? É? Diferente. Mas a gente qualificar o nosso tempo, tem um tempo para tudo, é ou não é? Tem um tempo para tudo. E aí a gente vir para a campanha do quilo, veja, não para ser mais um número de campanha, para que quando eu chegar na espiritualidade, você fez quantas campanhas? 3.350. E você, 200 e pouco. Aí você diz, poxa. Mas talvez o que fez 200 e pouca, fez de forma qualitativa.
não é a questão da quantidade, é a qualidade. E tem mais, quando a gente consegue absorver o conteúdo que Kairos no tempo está para a gente, a campanha do quilo passa a fazer parte, a gente sente falta quando a gente não a faz. Eu dou um exemplo, ela não pôde vir hoje, Jacira, ele conhece. Ela ama a campanha do quilo. Eu já vi fatos em campanha do quilo, porque, veja, aí vamos respeitar o órgão que existe hoje, que é a Fraternidade do Quilo, que disciplina as campanhas, não é, meu amigo? Que é o atual presidente, é meu amigo Antônio, também transpira a campanha do quilo. Eu vi alguns últimos dias do meu querido amigo, nosso amigo Elias Alverne Sobreira, autor deste livro, no Hospital da Aeronáutica. O médico proibiu ele de falar. Ele continuava a falar de quê? Campanha. Estou falando em campanha. Campanha. O entusiasmo que Jacira tem, né, Daniel? Campanha do quilo. Eu vi muito trabalho, Kairos, de qualificação. Eu vou citar 2 fatos por conta do tempo. Seu Nunes, que hoje está no plano espiritual, e Marileide, que está ainda no plano físico. Seu Nunes, ele simplesmente detestava cachorro. Foi a campanha do Quilo que fez ele fazer essa catarse. Então, um momento lá, a gente faz isso, faz uma reflexão, né? Ele começou a chorar e disse: hoje ele seria preso, né? Ele estrangulava o cachorro. Mas por quê? Por conta de um trauma. Quando ele soube da campanha do Quilo, ele se identificou. Principalmente quando ele viu, quando ele observou algo que a gente muitas das vezes esquece. Os 10, o quê? Da campanha do Quilo. Que Lourdinha, que é outra legionária lá do Bezerra do Menezes, ela chama de 10 sinais de alerta para a nossa vida. Eu disser aqui qualquer um. Como a gente pode qualificar a nossa vida se a gente pautar a nossa conduta? É fácil? Não é. Porque ainda bem que o Espiritismo propõe, porque o Espiritismo ele não impõe nada, ele propõe. Seja o que for, e deixe com que cada um tire suas próprias conclusões. É ou não é? É. É uma coisa tão assim extraordinária que Kardec absorveu tanto que ele sugeriu nas bibliotecas espíritas a gente ter livros contrários ao espiritismo. Foi ou não foi? Está lá escrito. Quantas bibliotecas espíritas têm livro contrário ao espiritismo? E na época ele foi criticado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como é que a gente vai botar livro que vai de encontro à nossa doutrina? Ele disse, se a gente não tem certeza daquilo que propõe, é melhor abandonar. Ou seja, Kardec não foi à toa que ele foi considerado o quê? O bom senso encarnado. Continua sendo bom senso fora do corpo. Porque o bom senso dele não está no cérebro, não está na matéria. Uma virtude do espírito. Um homem extremamente preparado e que nem por isso deixou de ter humildade, porque quando ele viu a responsabilidade diante do que o Espírito de Verdade disse a ele, isso está em Obras Postas, ele disse, perguntou, e se eu falhar? Presta atenção à resposta. E tu achas que uma doutrina como esta, Deus iria assentar apenas no ombro de um único homem? Se não for por ti, será por outro. Mas nós espíritas deveremos reverenciar o senhor Allan Kardec, porque se ele não lograsse êxito como ele logrou, poderia retardar a vida do espiritismo para aqui, ou não? Isso é tão verdadeiro. Está lá no espiritismo. O espiritismo é de origem
divina, de iniciativa dos Espíritos, mas fruto do quê? Da colaboração humana. É por isso que nenhum centro espírita é igual, embora, quando estude, nenhum deles expressa a doutrina espírita de forma igual, porque cada um tem um entendimento. Isso é normal? É cultural. E nenhum de nós poderemos criticar, a gente tem que entender. E a doutrina espírita, ela é profunda. Existem doutrinas mais profundas? Existe, mas se eu ainda não sei nem os fundamentos da doutrina, como é que eu vou compreender outras? Não é? Absolutamente. Até porque o Espírito de verdade, ele não é de propriedade do Espiritismo. 200 anos de Kardec já se conhecia o Espírito de verdade, atuando em grandes inteligências. Quando ele perguntou, em Obras Postas também, a verdade que tu aludes, porque ele queria, a quem devo chamar? Porque quando ele disse, eu estarei à tua disposição um quarto de hora significa 15 minutos. E veja o que Kardec conseguiu em 15 minutos, minha gente. É fogo, né? Às vezes a gente passa horas dentro do centro espírita, numa mediúnica, e não aproveita. Para mim, uma das coisas mais difíceis é formular questão. Veja as questões que ele formulou, dialogou, discutiu com os espíritos, porque o termo codificador está muito aquém do que Kardec realizou. Codificar significa pôr em ordem. Como é seu nome, minha filha? Bruna? Pronto, se eu digo Bruna, como ela é inteligente, eu desfolhei esse livro, Bom Combate, e digo, Bruna, você poderia colocar em ordem o livro? Com certeza ela iria utilizar uma metodologia. Qual era? Numeração, não era? Pronto, botar em ordem. Quando ela terminasse, eu poderia dizer que o livro era dela? E a codificação não é só dos espíritos, é também de Kardec. Aí é preciso agora a gente estudar a revista espírita. Para a gente entender o sentido de tudo isso, para a gente valorizar qualquer tarefa. Veja, eu sou de uma instituição, a 10 da federação. É bom que a gente toque nesses detalhes, porque tem gente que diz, a federação não apoia esse trabalho. Quem foi que disse? Não é um trabalho que estão nos cânones da federação. Mas ela tem um respeito, inclusive Cristina, ex-presidente, está entre os facilitadores, e tem mais. Uma vez Valdeca Tademo conheceu, não é? Quem não conheceu Valdeca Tademo? Várias vezes, presidente da federação, ele foi buscar um expositor que vinha de Brasília, no nosso aeroporto antigo, e quando ele estava esperando lá, dando as horas, aí tinha um cidadão fazendo campanha sozinho, sem um saco, aí ele disse, vem cá, e Valdeca é assim mesmo, eu não vou dizer era não. É ou não é? Tem as minhas palavras não, viu? Ele disse, vem cá, o que é que o senhor está fazendo? Campanha do quilo. Ele disse, como? Campanha do quilo, pode ser qualquer coisa, cadê o cartão de identificação? O cara deu uma carreira, que ele até hoje está por aí. Valdeca até já desencarnou. Isso é uma postura de quem não confia no trabalho, minha gente. É uma postura e tem mais. A campanha do quilo, ela, pelo trabalho que ela... Eu vi depoimento em São Martim, que é o bairro que eu cheguei lá, eu tenho 63 anos, cheguei lá com menos de um ano, com, segundo minha mãe, 7 meses. E aí eu vi depoimento em locais carentes. Eu devo muito a esse trabalho, porque esse trabalho matou minha fome na época que eu era de um orfanato. Minha gente, se arrepia, né? Isso é o tempo Kairos, não é? Vou voltar ao seu Nunes. A gente faz numa área em São Martim que é assim de cachorro, né? Aí ele disse, como é que eu vou fazer? Não, aí a gente foi disciplinado. Não, vem cá, a gente faz isso, a gente fecha o portão. Vocês acreditam que ele venceu o trauma dos cachorros na campanha do quilo? Ele tem mais. Ele disse, para provar isso, que ele detestava cachorro,
passou a criar um. Tempo que Kairos. Falei em Marileide. Marileide tinha um problema na epiderme, que para ela sair ao sol, muita alvinha, tinha que passar o quê? Ela disse, me identifiquei com esse trabalho, mas não é feito no sol, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ela fez. E vocês acreditam que diminuiu, lógico que ela não se, né? Botava, diminuiu a quantidade de protetor que ela colocava. Será que Bezerra atuou? E falar em Bezerra de Menezes, a campanha do quilo já tinha sido feita pela primeira instituição que fez a campanha do quilo no Arruda. Quem foi? Muito bem. Posteriormente, o doutor Bezerra de Menezes em espírito sugeriu para disciplinar as atividades da campanha do quilo criar o quê? A escola central da campanha do quilo. É por isso que a gente vai ter a figura bondosa do nosso querido que Bezerra de Menezes. Episódio, olha, eu tenho aqui, se é para questão de tempo, vocês sabiam que, veja, no ano de 2003, mais precisamente no dia 15, houve um congresso da campanha do quilo. Eu estava presente no Centro de Interesse Escolar Luiz Delgado. As salas estavam... Foram catalogadas não as pessoas, mas as casas. Sabe quantas casas? 35, não, aliás, 35 instituições vinculadas à campanha, aliás, à escola central, só tinha 11. Ou seja, 24 instituições não era ainda filiado a... E eu nunca esqueço isso. Como era um congresso da campanha do quilo, talvez se tivesse lá, congresso do espiritismo, nem tanta instituição sem ser espírita foi. Tinha lá instituições católicas vinculadas à igreja e evangélica mesmo. Evangélica, foram aprender como fazer o quê? Eu lembro, tá aqui também, viu? Foi catalogado, isso eu tenho, viu? Porque isso foi, manda, eu costumo guardar as coisas. 18, depois se você quiser eu passo para você. Sugestões que ainda continuam atuais. Fazem 20 anos, viu, minha gente? Continua atuais. Porque às vezes, se eu digo no Foresp, eu dizia no Foresp, eu participo de um projeto chamado Vagalume, onde a gente viaja o sertão todo. Eu parei de fazer avaliação, porque se avalia não leva em consideração, e para que fazer avaliação? Agora estão vendo a necessidade de voltar isso no projeto Vagalume. Porque quando começa a surgir problema, e aí? A preocupação nossa, mas a maioria não era ligado a... Mas veja a qualificação do trabalho, porque quando o trabalho é no bem, ele motiva e incentiva o bem. Eu tenho uma experiência em São Martim, mas foi agradabilíssima. Quando nós estávamos nas ruas pré-estabelecidas, e significa ordem, porque nós passamos meses fazendo campanha do quilo, sabe aonde? No Bezerra de Menezes, por ser o mesmo nome, mas no Complexo Salgadinho. Sabe por quê? Porque ainda a gente estava tratando de oficializar a nossa filiação à Escola Central, porque no Bezerra a gente procura fazer isso. Para a gente modificar, não foi? A gente, nesse tempo, porque tudo tem que ser avaliado, nós avaliamos. Esse tempo todinho que a gente faz, o Bezerra tem 28 anos, a gente faz numa área carente e detectamos, porque a gente tem um projeto com 32 famílias. A maioria das famílias são justamente em uma rua principal que a gente faz, onde tem muitas famílias. Aí chegamos à conclusão, como é que a gente vai tirar dela para dar para ela?
Agora só vem dar alegria. É a mesma coisa porque eu já fiz campanha, fazia, quando a gente fazia em Casa Forte, e a alegria muito grande quando a gente chegava no Poço da Panela. Mas quando a gente batia naquelas casas suntuosas, só Deus sabe a demora, e depois não. Quando eu dizia, olha, um pedaço de pão. Aí saía dizendo, lamento, não tem nada. A senhora não tem nada, não? Tem não. Eu vou dizer que tem. É a vontade de dar. É como dizia Bezerra, não é importante você dar, mas você se dá naquilo que você oferece. É diferente ou não é? Só Bezerra, né? Aí a alegria, só que a gente tem que também raciocinar. Então a gente mudou, não foi? A gente convocou esse cidadão para a gente gosta de fazer. Ele não é um coordenador, ele não é responsável. Não é para que a gente aperrear o meu amigo. Faz um trabalho maravilhoso, a gente agradece a ele, né? Tem um cuidado muito grande de mensagem. Diz que vai, né? Em abril a gente vai retornar ao trabalho, porque a gente está fazendo uma reavaliação em tudo isso. Aí é a questão do tempo Kairos. Chegou não, né? Faltam 5 minutos. Eu estou ali, Diogo. Eu sou brasileiro, mas britânico no horário. Olha eu com o tempo. Cronos, né? O nosso fato com os amigos evangélicos, quando a gente entra numa rua, quando a gente viu, o pessoal fala, eita mesmo, desculpa, assim ia chamar minha atenção, daí. Aí vejamos, quando eu vi, muita gente. Só que a primeira coisa que eu notei, e também, depois eu soube, né, porque eu fui lá para conversar, não, mas essa área é minha. Não. O jovem que estava à frente, na época eu também jovem, né? Vamos conversar, olha, eu sei que isso aqui é um trabalho, que vocês são espíritas, quando a gente diz que era espírita, eu sei que é um trabalho espírita, eu disse, não, é um trabalho do bem. Agora, é regulamentado, aí falei, a gente tem, poxa, eu não sabia que era essa organização. Só que eles fazendo o trabalho é extremamente organizado. Crachá. Eles, nome da igreja evangélica, andava com uma síntese para dar à comunidade, veja, dizer para que eles estavam pedindo. A gente, depois disso a gente aprendeu com ele, é aquela relação, porque a gente faz campanha para o Lacessi Costa, eles mandam para a gente todo ano o aproveitamento dos nomes das crianças e o aproveitamento escolar, não é? Eu tiro cópia, muitas cópias, faço um ofício para a comunidade de São Martim e boto uma casa assim, outra não. Isso valoriza ou não valoriza? Várias vezes, quando a gente diz, olha, se quiser, porque tem aqueles que se desconfia, claro. Se eu quiser, 11 horas, como do Ceci está lá, e digo rapidamente. Alguns deles foram, e foram comigo lá. Ficaram impressionados. Eu vou divulgar esse trabalho. Eu não sabia que era assim, me perdoe, disse, não. O senhor está no seu direito, quando a gente dá algo a alguém, da obrigação quem recebeu de prestar o quê? Contas. Sim, mas vamos voltar aos evangélicos. Aí eu disse assim, não tem problema nenhum. Não, a gente pode se recolher. Veja o espírito de, né? Era para fazer a campanha? Vamos fazer. Eu vou propor algo. Simplesmente o que foi que eu propus? Você fica com um lado da rua, eu fico com o outro. Resolveu? Nos abraçamos, eles fizeram o trabalho dele e a gente fez o nosso. Só que quando a gente saiu de lá, eu digo, ele deu um banho na gente. Pela organização. Hoje, o Bezerra de Menezes, você sabe, né? Eu tinha trazido o trabalho no Data Show, vocês iam ver aqui. Com a logo do Bezerra. O saco de uma forma exemplar e tem mais. Assim que termina a campanha, ela gosta tanto que ela diz, não, ninguém vai, estão lavando mal. Aí ela ficava, eu disse, não, você não pode não, você já está numa certa idade, hoje ela disponibiliza mais. É o zelo que Jacira, se ela viesse aqui, o zelo que ela tem, o amor, porque para ela venceu há muito tempo o tempo cronológico. Hoje, pelo amor que ela tem, ela está no tempo Kairos.
que é aquele que a gente não sente nem passar as horas, é ou não é? Porque na tarefa espírita o trabalhador começa com a obrigação, e às vezes quem leva é o obsessor mesmo, bendito obsessor, né? Você fica, aliás, por necessidade, depois você fica por obrigação, e na terceira fase você fica por amor. É quando a tarefa, você se identificou com a tarefa e a tarefa é em você. É aquilo que dizia Paulo, já renovado. Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Eu não faço campanha, mas a campanha já está em mim. E o legionário sente falta. Chegou, não foi? Falo. Se der, eu falo mesmo, né? Logicamente, se tem alguém que nos marcou muito, principalmente pelo seu testemunho, foi quem? Elias Alverne. Essa criatura, eu particularmente vi muitos exemplos marcantes. Foi levado à responsabilidade? Não, pelo amor, pela afetividade a esse trabalho no Rio de Janeiro, não foi? 7 anos depois, porque espírito nobre jamais impõe, ele sugere, propõe, e ele propôs. Depois a meu tio, porque Joãozinho é meu tio, para quem não sabe, lá da Centelha de Jesus, já no plano espiritual, não é verdade? Foi outro que aderiu à campanha do quilo, né? Não sei se você sabe desse fato. Na época eu nem imaginava. A segunda, né? Pronto, o homem aí sabe mesmo, porque acompanhou. E eu particularmente vi muitos testemunhos, tempo, Cairóis, o tempo que a gente não vê passar, porque às vezes a gente passa pelo tempo sem se aperceber que ele passou. E às vezes tem época da nossa vida que nós somos o quê? Acicatados, chicoteados pelo tempo. É ou não é? Mas o tempo, como eu disse, não existe. O tempo depende do referencial, não é? Um dia chegaremos a entender verdadeiramente o tempo, não quando a gente ficar escravo do tempo, mas quando a gente utilizar o tempo para se auto-libertar. É diferente. E trabalho nobilitante não é só a campanha do quilo. A campanha do quilo tem que ficar em evidência porque nós estamos tratando dela. É um dos instrumentos de qualificação do nosso tempo. Se a gente fosse pegar aí a esmo, diga só um mandamento da campanha do quilo, os 10 mandamentos, eu só quero um, seja qual for. O primeiro, quem poderia dizer? Só para a gente perdoar o quê? Vamos embora, né? Perdoar a todo momento qualquer qualquer ofensa, não é? Aí eu pergunto, é fácil perdoar? É? Mas é necessário. Inclusive está, porque Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, ele não quis saber de qualquer um. Ele perguntou, e Jesus entendia como caridade. É? Veja de quem ele queria saber. Aí, como a gente gosta de praticidade no tempo, os espíritas são tão espirituosos que nessa resposta, para eles deixarem na cabeça é bom, né? Porque a gente aprende devagar e esquece depressa. Criar até um bip, né? Não é? Benevolência para com todos, o quê? Perdão. Indulgência com as perfeições dos outros e
Meus amigos, só perdão. A gente poderia fazer uma palestra aqui a respeito do perdão. Porque, na verdade, quando a gente ainda está necessitando do perdão, é porque a gente se sentiu magoado. É ou não é? E o magoado. É por isso que Jesus não perdoa ninguém. Né? Mas Jesus é Jesus. Não é à toa absolutamente, não é sem fundamento, sob todos os aspectos. Ele é o guia e modelo para a humanidade. É? Guia e modelo. Modelo é para ser copiado e guia é para ser o quê? Seguido. Pelo menos no Ocidente não tem outro. Tanto é que próprios historiadores, mesmo sem querer, colocam antes e depois de quem? É por isso também, para a gente fechar, se referindo a ele, o Espírito Emmanuel, com muita propriedade, disse que Jesus agiganta-se no passado dos milênios pela força dos seus exemplos. Possamos assim qualificar o nosso tempo a fazer campanha, observando os 10 sinais, né, de alerta. Aqui eu vou dizer a Lourdinha. Lourdinha, eu botei sua colocação para a nossa vida. Muito obrigado, a atenção, o carinho, até para a jovem, viu, Bruna, né? Obrigado mesmo, que Jesus ampare os nossos propósitos e que a campanha do Quilo continue, não é? Cada vez mais pujante nos seus ideais e propósitos. E tem mais, viu? Tem 48, depois desse congresso, eu tenho aqui 48 questões. O presidente na época foi aquele que eu perguntei se ele tinha no registro lá. Nós do Bezerra de Menezes respondemos integralmente. Pergunta muito bem formulada. Depois eu vou passar para o nosso amigo. Muito obrigado, boa noite e recebo o abraço dos que fazem o Bezerra de Menezes aqui pertinho em São Martim. Porque para quem se gosta, não tem distância. Seria bom que o tempo concordasse conosco e deixasse a gente continuar, né? Mas infelizmente chegou a hora. Eu ia convidar uma pessoa para fazer o encerramento, a prece de encerramento, mas antes vamos ouvir as considerações do nosso presidente. Queridos irmãos, a hora de agradecer ao nosso Francisco, filho de Amauri, com quem fizemos muitas campanhas do Quilo junto, lá no Cenáculo Espírita Casa de Maria, e na cidade, fazendo a campanhazinha com, né, campanha do Quilo nos sinais com teu pai. Eita, aquela figura extraordinária. Gente, a gente chegar aqui é uma alegria, ver o rostinho de cada um de vocês, a emoção. E quando eu cheguei, eu olhei para aquele rapaz ali, é a mesma pessoa. Não mudou nada, mudou. Quando eu comecei no Espiritismo, esse rapaz já estava, meu querido Gomes, já saca as costas, mochila na mão. E quando ele chegou aqui, mostrou as netinhas aqui, morando aqui nessa área. Me dá uma alegria imensa, uma emoção. A emoção toma conta de mim. Porque é gostoso vermos um espírita, né? Conhecíamos a vida pessoal por questão de trabalho, de laços, de amizade. E vendo continuando aqui com a mesma força, trazendo as netinhas, os netinhos, os filhos. Não é gostoso isso? Não é gostoso? Dessa fortaleza. Gente, é emoção, a emoção maior. Aí olha aquele rapaz ali que está fotografando. Beijo grande para tu. Tu sabe quem está mandando, não sabe? Teu bisavô Gessinho Costa, que fundou Núcleo Espírita Centelha de Jesus, 1944, Cais do Porto, época da guerra. Depois o nosso irmão João Rodrigues, tio de Amauri, tio de Francisco, chega fazendo parte do Centelha e torna-se o quê? O grande suporte de Elias Sobreira. A campanha do que só chegou onde chegou, graças ao suporte que João Rodrigues deu à Sobreira.
lembra? Na centelha você ia. Na centelha, federação. Aí, gente, a gente está homenageando essas criaturas aqui. 7 mulheres, amanhã é o Dia Nacional das Mulheres, gravem isso, né? 6 homens, sacas costas, mochila na mão, 3 de março de 1946. 78 anos, eles, não é? Sacas costas, mochila na mão. Esse rapaz aqui, com Adalto Cavalcante, que você conheceu tão bem, desencarnou, não é? Baluarte, gente. Tem gente que veio para solidificar a instituição espírita, que é raça. Está entendendo? Eu tenho um jornal, cadê Marco Polo? Está ali, de 1945, Leopoldo Machado, que é o pai da unificação do movimento espírita brasileiro, Leopoldo Machado. Eu escrevia para Adalto e dizia assim: tem um trabalho extraordinário chamado Campanha do Quilo, que nós fazemos aqui em 1942 em Nova Iguaçu, para cuidarmos de 40 crianças no Lar de Jesus. E Adalto disse para mim: a gente vai começar a Campanha do Quilo. Foi quando Sobreira chega e diz: eu apresento a Campanha do Quilo. Adalto disse para ele assim: a gente já fizemos na diretoria do Maria de Nazaré a reunião para começarmos a Campanha do Quilo. Gente, a espiritualidade costura tudo. A gente teve uma demonstração. Em cada reunião que a gente chega, a espiritualidade mostra. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso? Lembramos da figura do irmão Valdec, que eu tenho certeza que está sempre presente, porque os espíritos não nos abandonam. Lá na tribuna da federação, ele nos chamou, nos colocava, e o presidente do conselho da federação disse assim: Antônio, eu disse que é. Eu invejo muito o legionário da Campanha do Quilo. Eu digo, por quê? Ele diz assim: porque eu não tenho coragem, não, de fazer. Eu estava com o presidente do conselho da Federação Espírita. Não entendendo? Porque é gostoso. Por que é gostoso? Porque é um trabalho feito por Maria Madalena. Quando sai, pedindo para os leprosos, inicia-se a campanha de peditório, que hoje chamamos Campanha do Quilo. Aí a gente chega na Bíblia, nas epístolas, certo? De Paulo, encontramos Paulo organizando o serviço de peditório com clareza, né, Feira? Pedir para os santos. Jerusalém. Quem dá a prova dos 9? O maravilhoso trabalho de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, quando mostra com toda clareza aquilo que está escrito na Bíblia. E porque ninguém tem olhos para ver, quem me mostrou foi um espírito chamado Alta de Souza. Porque ela me disse e viu a prova do novo Antônio, a Campanha do Quilo está aí, na Bíblia, pode buscar. Está no livro de Paulo Estevão. Abra a página, e eu abri a página, estava lá. Está lá, dito por Emmanuel. E a gente faz a pergunta: por que? Eu perguntei aos espíritos: por que as instituições não abraçam? Por quê? Existe um preparo íntimo fundamentado na dor e no sofrimento. Estão entendendo a resposta? Você não coloca um saco às costas, uma mochila na mão por prazer, não. Você coloca por necessidade, por dor, porque você sofreu muito. Essa reencarnação você não quer mais sofrer. Quer ver a prova disso? Pegue o livro Céu e Inferno, lá o Espírito Sisimel e Lisgol, que ele dá o testemunho. Aí foi quando o próprio presidente da Federação Espírita Pernambucana chega para mim e disse: Antônio, você sabe onde está a coisa mais linda de Campanha do Quilo? Washington, né? Washington. Eu disse: aonde? E ele disse: no depoimento do Espírito Caritas, Beneficência, item 13, capítulo 13. Estão entendendo? Essa afinidade é nossa advogada. Não é, Gilmar?
É a nossa legionária aí atuante que está sempre dedicando aqui ao nosso trabalho. Então, gente, só para a gente ter uma ideia, nós estamos por esse trabalho, por quê? Porque a gente sofreu muito, levou muito catabi, a gente foi à lama, Quem disse isso a você, Ivone do Amaral Pereira? Me disse isso. Eu, isolado, estava sentado na casa dela, médio extraordinária. Quando eu disse assim para ela, Dona Ivone, tem muita gente que não quer fazer campanha do quilo, porque diz que pode levar uma repreensão na rua, né? Alguém chama a atenção. Aí ela abriu aquele sorriso. Eu senti que Bezerra de Menezes estava ali com ela. E ela diz assim, diga para os legionários, alegrai-vos e exultai-vos. Por quê? Quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos maltratarem, dizerem todo mal contra vocês, assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vocês. Então Jesus, no fechamento do Sermão da Montanha, diz isso, diga para o legionário, que eles estão dando o quê? Estão dando o depoimento para a comunidade, de casa em casa, de pessoas a pessoa. Eu estou defendendo o cristianismo. Diga a eles assim. Porque quando se defendia o cristianismo, lá na época de Jesus, os primeiros tempos de Roma Antiga, nós que dizíamos, somos cristãos, éramos jogados aonde? No fogo, as feras. E hoje o legionário, porque alguém faz uma cara feia, diz a malcriação. É para ele ficar contente em cada casa que ele bater e que receber uma malcriação. Foi o depoimento de nossa irmã. Gente, a campanha do quilo é linda, é completa. Por quê? Porque está lá, eu disse no livro Encontro, por César Carneiro Silva. Estou procurando esse livro, foi uma edição daí que não estou encontrando daí. Quando ele perguntou, Chico, o que é a campanha do quilo? Chico responde para ele, é o extraordinário trabalho de desobsessão individual e coletiva. Está lá o texto, publicado em que? No livro da comunidade Alta de Souza de Brasília. Eu tenho o texto, mostro para vocês. Certo? Por quê? Porque saímos de dentro das quatro paredes do centro espírita, levamos o espiritismo a todas as pessoas, em forma de quê? De atitude. É isso, gente. Com que palavras? Campanha do quilo em nome de Jesus. Isso é lindo. Isso, gente, entra os espíritos que naquela casa nunca se falou de Jesus. Por isso que a gente tem que gritar o nome de Jesus. A gente só diz isso, a gente é seguido. Dito a Ninfo Correia, a campanha do quilo quando você volta. Dito para o Chico Xavier. Nós temos esse depoimento na revista Alta de Souza. A campanha do quilo, quando volta, trazemos todos os espíritos perturbados para dentro do centro, que vão ser tratados, espíritos caindo nos pedaços. Nós temos vários depoimentos reais, mediúnicos disso. Tá certo? Que vem o quê? Que estava aí sofrendo, então você traz para aqui, onde ele é tratado no pronto socorro espiritual. Conduzido por Alta de Souza, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila. Estão entendendo? Então é necessário que nós tomemos consciência real da nossa responsabilidade diante de Cristo. Então, alegria grande, gente, de te ver você, não é? O bisneto de Gessinho Costa, fundador da Centeira de Jesus, meu amigo Gomes. Vocês todos aí, cada um, minha irmã Gilmara, Joãozinho, Cláudio, quantas viagens para a Bahia, né, Cláudio? Alto Sertão, Madre Deus, já que é para fazer campanha do quilo em nome de Jesus. A gente não esquece. E continuamos. Tá certo, gente? Gratidão. Deus nos abençoe. Passamos a palavra para Daniel. A alegria e o entusiasmo é grande. E a gente extrapola o tempo. Deus nos abençoe.
A campanha do quilo tem esse problema, né? A gente começa a falar e não quer parar mais. Eu quero agradecer a presença das regionais que aqui se encontram, seu Coutinho, Bibiribe, né? Edmilson, de Casa Amarela, Ferreira, da Regional de Jardim São Paulo, deixa eu ver outros se tem aqui, eu não estou enxergando, Torre, né? Quem está mais? Domingos, lá de Campo Grande, Tibério, Boa Viagem, isso é Bibiribe, né? Pronto. Torre está aqui também? Ah, pronto. Então são essas pessoas. De João Faria, está ali. Então são essas pessoas que colocam a campanha do quilo para funcionar. Essas regionais são responsáveis pelo trabalho da campanha do quilo. E quero agradecer também ao meu amigo aqui, né, o Francisco, que mais uma vez atendeu o meu pedido de vir fazer esse trabalho conosco. E dizendo a ele, como eu já falei, quando for reiniciar a campanha do quilo, me avise, que eu quero estar lá presente. Então eu quero pedir ao nosso irmão aqui, é você mesmo que olhou para trás. Venha para cá. Para encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje com a prece final. E logo após vamos ter um sorteio de uns livros, viu? Quando terminar aqui. Diga. Aproveitar, desejar a todos uma boa noite. Depois de uma palestra como essa, só nos resta uma palavrinha chamada gratidão. Lembrar vocês que amanhã, dando continuidade à 50ª Semalec, a reunião será na Regional Casa Amarela, no Centro Espírita Moacir, que fica na Rua Paulo Batista, número 205, ali, próximo à Praça do Trabalho. Quem quiser comparecer, é muito bem-vindo. Então vamos agora pensar em Jesus, em tudo que o nosso irmão nos propôs na sua palestra. Que mudanças nós queremos para a nossa vida se não servir como Jesus ensinou? E em prece agradeçamos. Obrigado, Jesus, por tudo que nos concedeste até o momento. Obrigado por esta casa que abriu suas portas, Senhor, para aprendermos a tua seara, para servirmos a essa seara denominada campanha do quilo, nos transformarmos para melhor servir aos outros. Aprendermos dentro da casa para servirmos aos outros na nossa vida cotidiana, usando da exemplificação em substituição das palavras, conforme nos propõem os Espíritos superiores. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos aqueles que auxiliam direta e indiretamente os trabalhos de campanha do quilo, eu passo a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos, para que dê por encerrada a primeira parte, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Com esta rogativa de prece, pedimos a Deus e a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesta noite, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual desse trabalho, para darmos por encerrado mais um trabalho doutrinário da campanha do quilo que aconteceu aqui no Jesus de Nazaré. Muita paz e que Deus nos abençoe.